Bem? Passaram um domingo abençoado? Graças a Deus, né? Muito bem, irmão, nós vamos ministrar a palavra do Senhor. E eu gostaria que você focasse toda a tua atenção no que a palavra de Deus vai falar com você. Evita levantar, evita se distrair. Mesmo porque, irmão, nesse momento, a única coisa que pode realmente trazer uma resposta, uma solução, uma revelação é a palavra. Sabe aquele irmãozinho que vive conversando no culto? Ele está atrapalhando você receber a bênção de Deus. Então, costuma aí se afastar um pouco dele, senta do outro lado, porque você vai ser o maior beneficiado disso. No horário do culto, irmão, na hora da palavra, a gente precisa redobrar toda a nossa atenção. Se você tem o costume de deixar aí o teu celular ligado, quando ele dá aquela tremidinha, chegou mensagem, não olha não, porque a mensagem ela não vai estar no seu celular, a mensagem está no altar, e é do altar que vem a resposta, a solução, a revelação de Deus para a igreja. Amém? Traga o seu caderninho, faça suas anotações, tenha por costume escrever aquilo que Deus vai falando contigo durante a semana. Você vai meditando naquilo. Eu tenho uma mensagem hoje que o Senhor assentou no meu coração, e eu gostaria muito de compartilhar esta mensagem com a igreja. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, ou o seu celular, onde você baixou aí o seu Bíblia.online, e acompanhe comigo o texto que está em Atos dos Apóstolos, o capítulo de número 19. Atos dos Apóstolos, capítulo 19. Irmão, seja um crente bereano, porque a Bíblia diz que os de Bereia, tudo que os discípulos falavam, eles consultavam na Escritura para ver se o que eles estavam falando era correto ou não. Traga a sua Bíblia. Se você não tem uma Bíblia, quem não tem uma Bíblia boa aqui gostaria de ter? Levante sua mão. Todos têm? Eu tenho duas Bíblias aí top, hein? Já foi, passou a oportunidade, tá? Vamos à palavra? Atos dos Apóstolos, capítulo 19. Nós vamos ler alguns versículos. Vamos até o 17. Atos 19, vamos ler. E sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso, e achando ali alguns discípulos, disse-lhes: recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram-lhe: nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Perguntou-lhe então: em que sois batizados então? E eles disseram: no batismo de João. Mas Paulo disse: certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Cristo Jesus. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. Impondo-lhe as mãos, Paulo, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam em línguas e profetizavam. E esses eram ao todo uns 12 homens. E entrando na sinagoga, falou ousadamente por espaço de 3 meses, disputando e persuadindo-os acerca do reino de Deus.
Mas como alguns deles se endurecessem e não obedecessem, falando mal do caminho perante a multidão, retirou-se deles e separou os discípulos, disputando todos os dias na escola de um certo tirano. E durou isto por espaço de 2 anos, de tal maneira que todos os que habitavam na Ásia ouviram a palavra do Senhor Jesus, assim judeus como gregos. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias, de sorte que até os lenços e aventais se levavam do seu corpo aos enfermos, e as enfermidades fugiam, e os espíritos malignos saíam. E alguns dos exorcistas judeus ambulantes tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre os que tinham espíritos malignos, dizendo: esconjuro-te por Jesus, a quem Paulo prega. E os que faziam isto eram os 7 filhos de Seva, judeu principal dos sacerdotes. Respondendo, porém, o espírito maligno disse: olha, eu conheço a Jesus, bem sei quem é Paulo, mas vocês, eu não sei quem são. E saltando neles o homem que tinha o espírito maligno, e assenhorando-se de 2, pôde mais do que eles, de tal maneira que nos feridos fugiram daquela casa. E foi isso notório a todos os que habitavam em Éfeso, tanto judeus como gregos, e caiu o temor sobre todos eles, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. 18 está escrito: e muitos dos que tinham crido vinham confessando e publicando os seus feitos. Amém? Irmãos, o capítulo 19 do livro de Atos dos Apóstolos, ele faz parte aí de uma das viagens que Paulo fez pela Ásia, pela Macedônia, porque Paulo foi um dos maiores fundadores de igreja do cristianismo, desse tempo, dessa época. Paulo, com certeza, foi um homem que trabalhou muito para o Evangelho, muito. Paulo se doou, perdendo a sua própria vida por amor a Cristo. E no capítulo 19 do livro de Atos dos Apóstolos, Paulo, ele chega em Éfeso. E a gente sabe que Éfeso sempre foi uma igreja muito importante para o cristianismo. Éfeso, se vocês não sabem, foi a igreja onde o apóstolo João, o mesmo João que era apóstolo de Jesus, ele morre nesta igreja e nesta cidade de Éfeso. Foi o único apóstolo que não foi martirizado. João, ele morreu de velhice, e ele morre em Éfeso, até mesmo pela importância que Éfeso tinha, abrigou até um dos apóstolos, o último apóstolo a morrer de Jesus. Então Éfeso, ela tinha uma proeminência. Éfeso tinha uma importância para o cristianismo, tão importante que é a primeira igreja que Jesus fala lá em Apocalipse, capítulo 2, ele chama a atenção de Éfeso, ou dos Efésios. Ele diz: olha, eu conheço as tuas obras, eu sei que vocês me amam, eu sei que vocês são trabalhadores, eu sei que vocês têm temor, eu sei que vocês são uma igreja bacana, eu gosto muito de vocês, mas tenho algo contra vocês. É que vocês deixaram o primeiro amor, vocês abandonaram as primeiras obras. E ele diz: olha, arrependa-te e voltem a praticar essas primeiras obras, porque se vocês não se arrependerem, eu vou tirar o lugar de vocês do castiçal. Castiçal significa a igreja salva de Jesus Cristo. Amém? Essa palavra não é uma palavra de pastor, nem de ministério, é uma palavra do próprio Jesus Cristo, para os crentes que despencaram da fé, para os crentes que perderam o primeiro amor, o desejo de fazer alguma coisa para o reino de Deus.
Isso não tem nada a ver com pastores, com ministério, está dentro das pessoas. Essas questões estão dentro das pessoas. E as pessoas vivem buscando, Leandro, algumas desculpas, dizendo, olha, não sei o que tem, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Na verdade, a pessoa está perdendo o primeiro amor. E não existe lugar melhor, meu irmão, do que estar na igreja, servindo a Deus, adorando e glorificando o nome do Senhor. E Paulo, então, agora foi para Éfeso, na sua última viagem, na sua terceira viagem, Paulo, ele chega em Éfeso. Mas o que poucas pessoas sabem é que a gente precisa juntar a revelação com a história e a cronologia das coisas. Você vai juntando tudo isso, você chega num consenso bacana. Veja que quando Paulo passa por Éfeso, na sua terceira viagem missionária, aqui já se passaram quase 30 anos, diga comigo, 30 anos. Quase 30 anos, em torno de 27 anos, 28 anos, da ascensão de Jesus. Então a igreja, ela já existia com todo o seu fervor, com toda a sua alegria, com toda a sua graça, já há quase 30 anos, a igreja já existia, inclusive a igreja de Éfeso. Então isso daqui não foi uma ocorrência, uma semana, um mês depois de Jesus estabelecer um reino e criar a sua igreja. Quando eu digo criar a igreja, não é templo, não é assembleia, não é isso, não são nomes, a igreja sou eu e é você. E quando Paulo chega em Éfeso, ele olha a igreja como está, Adriano. E eu vou conjecturar um pouco aqui com a palavra, porque quando Paulo olha, e a Bíblia diz que eram 12 destes homens que participavam da igreja, e quando Paulo vê, irmão, pensa em um culto frio. Pensa num culto que ninguém dava um glória a Deus. Porque tem dia, irmão, que o pregador ele pode suar tanga. Mas o crente gelado, ele não dá glória. Ele é como um ventilador, irmão. O ventilador, quando está ligado, ele só faz assim, ó. Ele observa tudo, menos ele está ligado com as coisas do céu. E quando a gente fala da palavra, irmãos, só a leitura da palavra, nós já tínhamos que ouvir. Glória a Deus. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Porque eu estou na igreja, eu estou salvo. O Senhor me salvou, o Senhor me resgatou. Eu era um bandido, eu era um sem vergonha, eu era um beberrão, eu era um mentiroso. Hoje eu estou nesse lugar. Só a leitura da palavra, meu irmão, já era para nós nos alegrarmos na presença de Deus. É um despropósito o pregador falar, irmão, levanta a mão, vamos dar uma glória. Tem glória aí, igreja? Aleluia. Tem um aleluia aí, igreja? Irmão, isso é um despropósito. Porque a igreja, quando se reúne, o Senhor está nesse lugar, se é que você acredita que Jesus passeia entre os castiçais, se você acredita nisso, não é o pregador que é relevante, não é a temperatura que é relevante, não é quem está sentado do seu lado que é relevante, não é o que você está vivendo que é relevante, só a presença dele. Você já poderia estar dizendo glória a Deus, oh aleluia, oh bendito seja o nome do Senhor. Paulo, quando chega em Éfeso, Carol, ele fica decepcionado. Já pensou se Paulo chega no culto, tinha 12 homens lá assim? Vai fazer o que amanhã? Você viu que a Argentina passou? E aí? Conseguiu lá, foi no médico, deu tudo certo. Irmão, aqui nós não podemos ter conversas paralelas. Aqui nesta noite nós nos reunimos com um único propósito, de adorar e glorificar o nome do Senhor. Ah, pastor, estou cansado. Jesus renova as tuas forças.
Pastor, eu estou muito triste. Jesus te dá alegria hoje. Ai, pastor, eu estou passando por problema. Jesus é a solução dos nossos problemas. Não há justificativa, irmão. Nós somos a igreja viva do Deus vivo. E se nós estamos aqui, meu irmão, a igreja crente, cheia do Espírito Santo, é uma igreja fervorosa, que grita, bate palma, que levanta, que glorifica e que exalta o nome do Senhor. Paulo disse assim, tem alguma coisa errada nessa igreja. É possível. Alguma coisa errada tem na igreja. E aí Paulo, que era um homem cheio do Espírito Santo, ele disse assim, filhos, vem cá, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Vocês já foram batizados com o Espírito Santo? E eles disseram assim, Espírito Santo, Espírito Santo. Ó, a gente nem sabe quem é esse tal Espírito Santo. Irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Se isso aqui sai da boca de um novo convertido, é extremamente compreensível. Mas há quase 30 anos alguém adorando numa igreja, exaltando o nome do Senhor, e nem sequer ainda teve experiências com o Espírito Santo. A primeira verdade que eu quero falar aqui, não existe igreja, e você é a igreja. Não existe igreja sem a presença do Espírito Santo. E se você tem o Espírito Santo dentro de você, você discerne todas as coisas e por ninguém você é discernido. Você não é pego de surpresa. Você não é parado por causa de murmuração, de fofoca, ou de informações de terceiros. Por quê? Porque você é cheio, você é cheia do Espírito Santo de Deus. Eu quero pregar uma mensagem hoje, irmãos, que você vai subir no glória. E eu quero declarar aqui nesta noite, meu irmão, que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Quem é a igreja, já levanta a mão, diga, é comigo, Deus está falando comigo, Deus está falando comigo, aleluia. Tem gente que diz, está falando da vida nova, está falando da assembleia, está falando, não, meu irmão, Deus não veio por causa dessas paredes, Deus não veio por causa dessas cadeiras. Deus, Ele veio, mandou seu Filho Jesus Cristo para morrer pelos meus e por seus pecados, tirou você da condição de criatura, trouxe você agora para a condição de filho. Você é filho, você é filha do Deus Altíssimo, aleluia, e há uma promessa sobre os filhos, há uma promessa sobre a igreja, sobre a sua casa, sobre a tua família. Pode o diabo lutar e lutar e lutar e lutar, mas as portas do inferno não prevalecerão contra a minha vida, a minha casa, a minha família. Aleluia. Aleluia. Irmão, você já era para estar morto. Cutuca teu irmão aí, ó. Mas cutuca bem forte nessa costela que ele tem assim, ó, do lado. Cutuca ele assim e diz assim, você já era para estar morto. Você já era para estar nos quintos dos infernos. Mas Jesus subiu na cruz do Calvário, se esvaziou, derramou seu sangue por mim e por você. E há uma promessa na minha vida, há uma promessa na tua vida, que o diabo pode tentar, o diabo pode insistir, mas não prosperará. Aleluia. Não existe igreja, não existe igreja sem a presença do Espírito Santo. A Trindade, irmãos,
ela é extremamente falada e conhecida. Mas eu vejo que o cristão, ele dá pouca importância à pessoa do Espírito Santo. Jesus, quando subiu aos ares, ele esteve conosco, morreu e foi para o céu. Parece que eles se encontraram os dois. Jesus subiu e o Espírito Santo desceu. Parece que eu vejo Jesus subindo. Parece que eu vejo o Senhor subindo e o Espírito Santo descendo. Aleluia. Eu vou ao Pai, eu estarei ao Pai, mas não vos deixarei órfão. Mandarei o outro Consolador, que estará convosco todos os dias das vossas vidas. Ei, meu irmão, louve a Deus, louve ao Senhor, louve a Jesus Cristo, mas também louve ao Espírito Santo de Deus, que habita em vós, habita dentro da tua casa, dentro da tua vida. Aleluia. E há uma declaração para que o inferno ouça, que as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja, porque o Espírito Santo está cuidando de tudo. Parece que eu vejo Jesus subindo, o Espírito Santo descendo, eles conjecturando, tá bom, irmão? Eles passaram um pelo outro e Jesus disse assim: Espírito Santo, cuida dos meus meninos, logo logo eu vou buscar. Cuida dos meninos, meu irmão. O Espírito Santo está cuidando da sua vida, Ele está cuidando da sua casa, Ele está zelando pela sua integridade. Aleluia. Pode chorar, irmão. Estou vendo gente chorando aqui. Sabe por que você chora? Porque você tem o Espírito Santo de Deus. Quem não tem o Espírito Santo é totalmente insensível. Você pode pregar a melhor mensagem do mundo, você pode fazer a melhor oração do mundo, você pode se encontrar com a pessoa mais espiritual do mundo. Hoje nós estamos vivendo uma insensibilidade da igreja, irmão, que ela não adora mais, não glorifica mais, não levanta a mão mais. Sabe por quê? Porque não é o pregador que é ruim, não é a igreja que é ruim, é porque você já extinguiu o Espírito Santo da tua vida. Mas hoje eu estou pregando para uma igreja cheia do poder de Deus, para uma igreja cheia do Espírito Santo. Aleluia. Você quer ver poder de Deus? Você quer ver a glória de Deus? Então diga: amigo, Espírito Santo pode reinar na minha vida. Paulo, quem é o Espírito Santo, Paulo? Quem é o Espírito Santo? Em que batismo vocês foram batizados? E ele diz: provavelmente no batismo de João, que é o batismo do arrependimento. Veja, irmão, deixa eu te falar uma coisa. Quando João Batista batizava as pessoas, e para nós ali é um espelho para o batismo cristão, nós procuramos fazer da mesma forma. Nosso batismo não é por aspersão, mas é por imersão. Nós deitamos a pessoa na água, no rio, no mar, seja lá onde for. E ali nós proferimos uma liturgia bíblica. Você está sendo batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Porque é um modelo bíblico. Irmão, deixa eu falar uma coisa: muda tudo, muda a tua roupa, muda o teu cabelo. Se você quiser ficar loira, fique. Se quiser botar botox, esticar a cara, botar o beijo na testa, faça o que você quiser. Se você quiser mudar a cor do teu olho, se você quiser pintar a tua casa de roxo, não tem problema nenhum, mas não mude os preceitos da palavra de Deus. Não tenta mudar isso aqui.
Ah, agora isso não serve mais, agora isso está ultrapassado, a igreja não serve para mais nada. Irmão, a igreja de Jesus Cristo, ela nunca vai morrer. Essa igreja aqui, ela nunca vai desaparecer. Ei, você que está me assistindo, isso aqui não é nenhum sistema, isso aqui não é nenhum complô, nenhum conchavo. A igreja de Jesus Cristo foi criada por Ele, e tudo que Deus cria não morre, é eterno. Mude tudo, mas não mude os conceitos e os preceitos da palavra de Deus. E aí nós copiamos esse modelo de batismo. Batismo por imersão. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas por que é nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Porque quando Jesus foi batizado por João Batista, ali no Rio Jordão, João Batista, quando ele batizou, ali estava o Filho, que era ele. Ali estava o Pai, que se ouviu uma voz do céu, disse: este é o meu Filho amado, a qual eu me comprazo. Faltava quem? O Espírito Santo, que em forma corpórea de uma pomba desceu sobre ele, aleluia, e ele foi batizado em nome dele, em nome do Filho, em nome do Pai e em nome do Espírito Santo, aleluia. Deixa eu te falar, meu irmão, Jesus Cristo é Deus, Deus é Deus, o Pai é Deus, mas o Espírito Santo também é Deus, e Ele está na igreja, e com a igreja, Ele que está adornando a igreja, enfeitando a igreja, para apresentar de novo a Jesus, aleluia. Está aqui, Senhor, está aqui, Jesus, a igreja amada e adorada pelo Senhor. Ei, meu irmão, o Espírito Santo de Deus está no nosso meio, o Espírito Santo de Deus, Ele está neste lugar. Ah, vocês não conhecem o Espírito Santo. Não conhecemos. Paulo disse: vem cá. Perfilou os 12. Esse batismo de João não serve para vocês, porque agora vocês são igreja. O batismo de João é transitório, é da lei para a graça. Hoje vocês pertencem à graça. Efésios capítulo 2, versículo 8. A salvação é pela graça, através da fé. Não vem de vós, mas é dom de Deus. Somos salvos pela graça. Vivemos no tempo da graça. Anunciamos o evangelho da graça. Paulo colocou a mão sobre aqueles 12. E a Bíblia diz, irmãos, que eles foram cheios. Verso 6: impondo-lhe Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam línguas e profetizavam. Olhe para mim, meu irmão. Busque a presença do Espírito Santo na sua vida. Você sabe aquela pessoa que está na igreja e não sente mais nada? Eu participei de cultos, irmãos, quando eu me converti ao Senhor, e graças a Deus pelo berço que eu tive, Assembleia de Deus, um berço fervoroso da palavra, dos costumes, dos ritos e de tantas outras coisas boas que nós aprendemos. Eu lembro de um culto, irmãos, que nós participávamos. Naquele tempo era dada muitas oportunidades. E tinha um senhorzinho lá que ele raramente pregava já assim. Chamaram um menino aqui, o menino e aleluia. Chamaram uns 2 pregadores e a igreja nada. Aí subiu o senhorzinho assim, ó. A paz do Senhor, igreja. Abra sua Bíblia, irmão. Ele leu um versículo e ele não conseguiu pregar, porque o pranto veio ao seu rosto, as lágrimas chegaram e a igreja explodiu em glória. Deixa eu te falar um negócio, meu irmão. Quem tem o Espírito Santo, não, eu vou falar.
Quem tem o Espírito Santo, ele muda o ambiente. Quem tem o Espírito Santo, ele muda o ambiente. Se você tem um gelado do teu lado, começa a dar glória. Começa a dar uma rajada de língua estranha, meu irmão, que você vai ver que quem está frio vai ficar quente, aquele que está apagado vai acender. Ei, tição tirado do fogo, cheio do Espírito Santo. Sabe qual é o remédio para esse esfriamento da igreja de hoje? É que os crentes hoje, eles precisam falar mais em língua estranha, buscar mais ao Senhor, explodir no glória. Irmão, você é o fogo que o gelado precisa. Você é o tição que Deus vai usar para botar fogo na congregação. Aleluia! Irmão, eu não consigo participar de um culto e não abrir minha boca para dar um glória a Deus. Não vai, não cabe em mim. Irmão, eu nasci na fogueira. Eu nasci no fogo, irmão. Eu nasci no monte. Vamos para o monte, era toda semana, que nem de nós ia para o monte buscar o Senhor. Era graveto aceso, era árvore pegando fogo, aleluia. Era gente marchando e profetizando. Ei, você aí, aleluia, você mesmo que está com a cara no pó, levanta que Deus vai falar. E Deus falava e profetizava, e era um poder de Deus, e era uma glória de Deus, aleluia. A irmãzinha do coque chegava aqui, e vinha um irmãozinho que tinha um paletó de uma lista só. Ei terra, irmão, a igreja, aleluia, de Jesus Cristo, ela é fervorosa, Aonde estão os glórias? Aonde estão os tição? Aonde estão aqueles que quando abrem a boca mudam o ambiente? Aleluia. Cadê os crentes, irmão? Eu não vou falar mal alto porque eu vou escandalizar. Que escandalizar, irmão? Que se escandalize. Eu vou gritar mesmo, eu vou adorar mesmo, eu vou louvar mesmo, eu vou falar alto mesmo. Por quê? Porque eu não estou adorando aos homens, eu estou adorando ao meu Senhor. Olha o fogo caindo, irmão. Olha o fogo caindo. Olha a presença de Deus caindo nesse lugar. Ribicaia na barreja. Oh, glória. Oh, aleluia. Eu falei que tinha um ambiente diferente. Eu falei que tinha que tinha um glória. Eu falei que tinha algo, irmão. Receba aí, meu irmão. Receba o fogo de Deus. Olha o Espírito Santo está agindo. Pastor, eu nunca vi isso. Vai se acostumando, meu irmão. Porque se você quer ir para o céu, no céu é só glória. É só glória. Segura um pouco aí, irmão. Escuta. Agora a igreja, ela existe. 12 homens cheios do Espírito Santo, falando em línguas, profetizando, aquela coisa gostosa, como está aqui hoje. Aí o que Paulo fez? Paulo disse assim: eu vou dar uma olhada na cidade de Éfeso, vou por aí, vou ver como é que está a situação com todo mundo. Mas vou dar uma passadinha lá na sinagoga. Sinagoga, vocês sabem, é onde os judeus cultuavam a Deus, dentro das suas tradições, que não dava vazão, não dava espaço para o Espírito Santo agir. É um protocolo, irmãos, que não serve para nós. Não cabe. Porque o Espírito Santo é isso. O Espírito Santo, quando ele se move em nós, ele nos enche de alegria. Aí Paulo, irmão, chegou na sinagoga e o texto fala assim, ó. E entrando ele na sinagoga, estou no 8. E entrando na sinagoga, falou ousadamente por espaço de quanto tempo? Quanto tempo?
Muito bem, igreja, vocês estão ligados aí. 3 meses disputando, persuadindo-os acerca do reino de Deus. Amém? Paulo estava pregando na sinagoga, discutindo com eles a respeito do reino de Deus. Paulo já era um homem transformado pelo poder de Deus, se deparando agora com alguns religiosos, se deparando agora com algumas pessoas que não tinham muito alinhamento com esse tal Espírito Santo. E o texto é claro, no 9 ele diz assim: mas como alguns deles endurecesse e não obedecesse, falando mal da igreja. Olhe para mim, irmão. Eu estou possuído aqui hoje, hein? Pela glória de Deus. Paulo estava pregando a palavra, e a Bíblia diz que eles, além de não aceitar, além de ser desobedientes, eles falavam mal do caminho, falavam mal da igreja. Irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Deixa eu te ensinar algo, meu irmão, muito, mas muito importante. Não fale mal. E igreja, irmão, não é só igreja, Vida Nova, Assembleia, não fala mal de nenhuma igreja. Fecha a tua boca, meu irmão. Quando você vê alguma coisa de errado que está acontecendo, vai para o teu quarto, dobra o teu joelho, vai falar com Deus, diz: Senhor, olha, Senhor, como está a situação, meu Deus, olha para isso, cuida dele, conscientiza ele ou ela, mas por favor, Senhor, põe uma trava na minha boca, para que eu me expresse somente ao Senhor. Irmão, pelo amor de Deus, não fale mal do caminho, não fale mal da igreja, não fale mal do irmão, apresenta diante de Deus. A Bíblia diz em Provérbios, tem coisas que Deus não gosta, mas a 7ª ele diz: eu abomino pessoas que criam contendas entre os irmãos. Irmãos, em nome de Jesus, quer ir para o céu, trava a tua boca e só abre ela para glorificar e exaltar o nome do Senhor. Escute, deixa eu caminhar aqui na mensagem, irmãos. Nem cheguei lá ainda, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor Jesus. E você, igreja, você, igreja de Jesus. Meu Deus, eu fiquei a tarde toda, Senhor. Eu assisti umas 2 pregações hoje à tarde de um tal de um pastor Bulhões. Um senhor já dos seus, sei lá, deve ter uns 80 anos já. Mas que graça que aquele homem tem para pregar. Ele fala manso. Ele anda devagar. Eu falei: Senhor, é isso que eu quero. Eu quero falar manso. Eu quero falar devagarinho. Irmão, eu já pulei, já cuspi, já quase caí no chão. Mas uma coisa é certa, meu irmão. Quem está me impulsionando aqui é o Espírito Santo de Deus. A mensagem não é para fazer massagem. Olha que lindo que Jesus falou. A mensagem não é para fazer massagem, Helena. Pega essa aí, Glória. A mensagem não é para fazer massagem. A mensagem não é para fazer massagem. Isso dá um corte na internet. A mensagem não é para fazer massagem. A mensagem é poder de Deus para transformar caráter. Caráter! 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 Endureceram-se e não obedeceram, falando mal da igreja perante a multidão. Retirou-se deles e separou os discípulos, disputando todos os dias na escola de um certo... Oh, meu irmão, olhe para mim. Eu vou ler o 10. E durou isto por espaço de 2 anos, de tal maneira que todos os que habitavam na Ásia ouviram a palavra do Senhor Jesus.
assim judeus como... Irmão, eu tenho uma palavra de Deus para você. Eu tenho uma palavra de Deus para você. Não fale mal daqueles que falam mal da igreja. Deus prepara um povo que vai te ouvir. Vocês não querem ouvir a verdade aqui? Deus preparou a escola de um ímpio, de um tirano. É claro que ele não era um tirano, era um nome dele, era tirano. Alguém disse assim: pastor, como é que está lá? Irmão, estão falando mal, estão quebrando tudo. Pode vir aqui, você vai pregar a palavra aqui. Irmão, deixa eu falar uma coisa para você, não quero te ouvir na igreja. Deus vai levantar para você pregar nas vielas. Deus vai levantar para você pregar nas praças. Levanta a mão aí em nome de Jesus. Deus vai preparar um altar para você pregar. Deus vai preparar um palanque para você pregar. Você não precisa, aleluia, ficar recebendo aplausos da igreja. Não, meu irmão. Pode criticar, pode falar mal, mas Deus vai levantar o teu ministério. E o teu ministério é falar do amor de Deus para os perdidos, para os cativos, para aqueles que estão aí no mundo perecendo. Deixa eu falar uma coisa, meu irmão. A Bíblia diz que não é quase todos, não é uma parcela. A Bíblia diz que toda a Ásia ouviu a palavra de Deus, aleluia. Se você não prega no altar, Deus vai te levar para os campos, vai te levar para a rua, para as praças, mas que você vai ser usada por Deus nessa terra. Você vai ser usado poderosamente. Aleluia. Estão falando mal da igreja. Irmão, não fala mal daqueles que falam mal de você. Um dia alguém falou: pastor, eu não vou muito com o seu estilo. Eu falei: meu irmão, entra na fila. Entra na fila. Eu não vim, irmão. Olha, eu aprendi, eu falei isso na IBD hoje, irmão. Eu estou tão maduro. Eu estou tão maduro. A maturidade te ensina uma coisa, irmão. Eu não vou ficar trabalhando e batalhando para alegrar as pessoas. Eu sou o que eu sou. Se você quiser me engolir assim, top, você vai ter um bom amigo, um bom pastor, você vai ter uma boa pessoa, mas se você não me engole, eu não vou trabalhar para você me engolir, eu não vou trabalhar, meu irmão, para ter like, eu não vou trabalhar, meu irmão, para ser visualizado, eu não vou trabalhar, meu irmão, para ser aceito. Eu sou o que eu sou dessa maneira, irmão. Pega a Lena, tenta mudar, coloca um sapatinho alto na Lena, um sapatinho alto na Lena, um terninho daqueles bem justinho assim, entendeu? Irmão, ela nem anda. Não, andar eu sei andar. Aniversário eu vou te dar. Como é que chama o sapato mais alto que tem? Plataforma o quê? 15? 19? 30? 15? Ó, nós vamos dar um sapato ao... Irmão, não deixa que as pessoas venham te engessar. Você tem uma identidade em Deus. Você é única, você é único. Prega do teu jeito, fala do teu jeito, ensina do teu jeito, ora do teu jeito, anda do teu jeito, glorifica do teu jeito, prega do teu jeito. Aleluia, porque nós estamos aqui para agradar ao Senhor, para agradar a Deus, e esta obra quem faz é o Espírito Santo. Aleluia.
Paulo, não estão gostando de você. Ok, eu me retiro. Estão falando mal da igreja, estão falando mal. Ok, eu não vou responder. Ó, irmão, deixa eu falar uma coisa. Você que está me ouvindo aí, ó. Tem gente que na internet eu não cancelo. E nunca vou cancelar ninguém na internet. Nunca. Eu acho isso, irmão, uma falta de respeito terrível. Eu acho isso, irmão, uma falta de ética terrível quando alguém cancela alguém na internet. Mas tem uma coisa, irmão, tem gente que eu nem abro mais. Eu nem abro mais as suas mensagens, sabe por quê? Porque é o que elas têm para dar. E o que elas dão me entristece, o que elas dão me fere. Então, quer saber de uma coisa, meu irmão? Eu nasci para ser feliz com Jesus. Eu nasci para ser feliz com o Senhor. É o Espírito Santo que me guia. É o Espírito Santo que me sustenta. É o Espírito Santo, aleluia. É claro que eu preciso de pessoas, mas eu só dependo de uma só pessoa. Eu dependo da presença de Deus na minha vida. É Ele quem me conduz, é Ele quem me direciona, é Ele quem responde por mim. Cutuca o meu irmão, o teu irmão, diga assim: não vem me moldar não, porque eu sou desse jeitinho. Querido, a Bíblia diz que na Ásia agora todos ouviram a palavra, todos. Irmão, tinha gente em um continente, não estamos falando de um país. O texto é claro. E todos os que habitavam na Ásia ouviram a palavra do Senhor Jesus. Não vou dizer que todos se converteram, mas todos ouviram a palavra do Senhor Jesus. Fato é que Paulo, ele tinha um ministério, e ministério, eu aprendi isso também hoje à tarde, um pregador falando, ministério é acompanhado de milagres, de palavra e de milagres. Amém? Por quê? Porque se você serve a Deus, se Jesus Cristo é na sua vida, se você tem o Espírito Santo, Ele é capaz de fazer qualquer coisa. Amém? Tanto é que o texto diz, irmãos, que Paulo, Adriana, não conseguia atender a todos que chegavam a ele para ele orar, interceder, clamar ao Senhor. Paulo era um homem que orava e gente ficava cega. Pessoas que vinham para falar mal, e ele falava: você vai ficar cego, não vai enxergar mais. A pessoa ia tateando pela parede assim. Olha o poder de Deus que operava através da vida dessa pessoa. Uma menina que vinha: você é um grande homem de Deus. Todo mundo: Paulo, que bacana, hein? Nossa, está todo mundo te elogiando, né? Paulo foi: inocente, sabe de nada, isso aí é o diabo. Ele repreende Satanás na vida daquela menina. E muitas vezes, irmão, nós precisamos de discernimento de espírito. Gente que está te abraçando assim: meu amigo, hein? Meu amigo. Não, meu irmão, nós temos que ter discernimento de espírito. Para saber o que nós estamos falando, amém, e para saber tudo aquilo que nós concordamos ou discordamos. Para que você não sofra. E o inimigo das nossas almas, ele é expert. A maior capacidade dele é fazer bagunça. É engano. Então, pelas mãos de Paulo e pelos aventais de Paulo, pelos lenços de Paulo, como Paulo não tinha todo esse tempo, a sua agenda apertada, as pessoas pegavam os lenços de Paulo e levavam para os enfermos e eles eram curados. Olha que absurdo, irmão. Isso é um absurdo. É claro que a gente não pode transformar isso em uma doutrina. E muitas igrejas fazem isso. Traga os seus aventais, traga a foto do seu filho, traga não sei o quê, traga isso aqui. Irmão, isso é transubstanciação. Você vai criar coisas que fazem milagres e coisas não fazem milagre. O que faz milagre é a fé no que você crê. Amém ou não amém? Então, os lenços de Paulo, eles curavam pela unção que estava no corpo dele.
Só que isso virou moda, Bibi. Virou moda. Todo mundo dizia assim, bom, já que Paulo faz assim, eu vou fazer também. Já que, irmão, deixa eu falar uma coisa. Você é único. Não tente copiar ninguém que você vai cair no ridículo. Seja você mesmo, seja autêntico. E a Bíblia diz que alguns filhos de Cefa, eles começaram a querer copiar a Paulo na unção que Paulo tinha. E quando eles encontravam o endemoniado, sabe o que eles falavam? Sai dele! Sai dele! Em nome de Jesus, em nome de... Ah, olha que nome de Paulo. Olha que desgraça, que miséria. Colocando o homem acima do poder de Deus. Colocando o ser humano acima do poder de Deus. E aí vamos ver o que aconteceu. E a Bíblia diz, irmãos, que esses 7 meninos, que eram 7 homens, eles começaram a querer expulsar demônio, querer orar, querer fazer milagres, maravilha. Irmão, deixa eu te falar uma coisa. Se Deus te chamou para você ficar naquela portaria, dê o seu melhor. Faça daquele lugar uma excelência. Se Deus te chamou para subir no altar e pregar a palavra, faça aquilo por excelência. Se Deus te chamou para estar numa cantina, meu irmão, você faça comida orando, exaltando o nome do Senhor. Faça tudo com excelência. Faça tudo com excelência. Não queira copiar, não queira ser quem você não é. E a Bíblia diz, irmãos, que os demônios falaram com eles. Aí os demônios tudo lá falaram assim, ei, vocês, vem cá. 5 saíram correndo, deram no pé, assustados pela voz dos demônios. 5 saíram correndo e 2 permaneceram no lugar. Aí os demônios disseram assim, ei, vocês 2 aí. Vocês estão expulsando a gente? Em nome de quem? Eu conheço Jesus. Jesus eu conheço. Ele tem todo o poder. A Bíblia não diz, eu estou conjecturando. Paulo, a qual vocês expulsam, ou vocês pregam, ou vocês dizem, esse eu também conheço. Mas vocês, eu não reconheço autoridade, não reconheço, vocês não têm o Espírito Santo. Irmão, é por isso que tem muita gente se quebrando nesse negócio de vou abrir igreja, vou viver meu ministério, aleluia, Deus não manda, o Espírito Santo não mandou, ninguém mandou nada, está fazendo por conta própria. Um dia vai apanhar, um dia vai ficar feio, um dia vai se envergonhar, porque tem uma coisa, meu irmão, toda obra que é de Deus, Ele sustenta. Toda obra que é do Senhor, Ele garante. Toda obra que é de Deus prospera. Aleluia. Por quê? Porque quem controla é Ele, quem manda é Ele, quem dá o destino é Ele, quem dá a palavra é Ele, quem dá o norte é Ele. É tudo Ele, para Ele, por Ele, tudo por causa dEle. Simples assim. Quantas pessoas dizem, pastor, estou há 10 anos, nada acontece. Irmão, fecha e vai servir a Deus em outro lugar. Foi chamado para isso? E se já com o chamado, meu irmão, já é um sofrimento. Imagina para quem não foi chamado. Eu quero dizer algo para os irmãos. Se alguém falou mal do caminho da igreja, não fale mal dele. Deus vai preparar o teu palanque, o teu altar. Deus vai preparar o teu ambiente, onde você será ouvido. Sabe o que a Bíblia diz? Profeta de casa não tem honra. Eu posso pregar a palavra aqui 10 anos.
Aí um dia veio alguém de fora aqui, um pregador com brilhantina no cabeça, sapato de 3 cores, gravatinha fininha, engrossando a voz: Deus vai fazer alguma coisa nesta noite, porque Deus é fiel. Ele prega a mesma mensagem que eu preguei, e o povo dá cambalhota na igreja. Irmão, eu já estou acostumado com isso. Você está anos falando do amor de Deus para o seu filho. Anos. 30 anos. De repente vem alguém de fora. E encontra lá não sei onde. Ai, mãe, eu estou tão... Mãe, eu conheci Jesus. É mesmo, santa? Quem te falou de Jesus? Uma amiga minha que se converteu. Ai, mãe, que coisa linda. Aí você por dentro da glória a Deus, vontade de dar uns 30 anos pregando para essa pessoa. E ela sempre assim, ó, bico, um lado, bico para o outro. E lá vem a mãe de novo, o sangue de Jesus tem poder. Lá vem o pai de novo. Aí de repente vem a amiga da escola, fala do amor de Jesus, ela se converte e vai para a igreja. Não é assim, irmão, que acontece as coisas? Não é desse jeito? Então, irmão, eu nem sei mais o que eu estava falando, não fugiu. Então, irmão, veja bem, não fala mal de quem fala mal da igreja. Não dê ibope, não jogue pérolas para os porcos. Não lance coisas valorosas, o seu tempo, a sua paz, a sua alegria, vale muito, irmãos. Se alguém postou alguma coisa sobre você, nem entra no YouTube, nem entra no Instagram, nem entra. Dependendo da pessoa, meu irmão, você olha assim: Senhor, abençoa ela, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Irmão, tinha uma pessoa que eu vi, ela sempre e aquilo me fazia mal. Hoje, eu vejo a postagem, eu nem abro mais, sabe por quê? Porque eu quero ser feliz. Eu sou uma pessoa livre. Jesus me libertou, aleluia. E o que eu quero, meu irmão, é agradar o meu Senhor, agradar o Espírito Santo. Mas e os outros? Deixa que os outros cuidem dos outros. Irmão, presta atenção. Estes 7 filhos de Seva, Alessandro, provavelmente, eles faziam parte daquele grupo da sinagoga que Paulo foi lá, pregou, e eles, desobedientes, falaram mal. Agora o que aconteceu? Paulo não brigou, Paulo não pôs na internet, Paulo saiu do ambiente, Deus preparou um ambiente, ele ganhou quase toda uma Ásia, e agora vem os 2 ou 7 que falaram mal de Paulo, entraram numa vibe que não era deles. O texto fala que eles tomaram mas foi surra mesmo, eles apanharam de Satanás. Aquela pessoa que estava endemoniada, mas deu tanto soco, pescotapa, pontapé, naqueles 2 meninos, que eles ficaram cheios de hematomas, e mais ainda, arrancaram a roupa deles, eles saíram pelados na rua, dizendo: ai mamãe, olha o que fizeram comigo, mamãe. Deixa eu te falar uma verdade aqui, irmão, e você vai dar glória hoje. Todos aqueles que trabalham contra a obra, um dia será envergonhado. Continua fazendo o que Deus mandou você fazer. Continua fazendo o que Deus mandou você fazer. Pastor, mas tem muita gente contra. Deixa pra lá, irmão. Deixa pra lá. Você pensa que eu já não peguei gente falando mal do templo que nós compramos e da casa?
Você pensa que eu já não peguei gente falando? Para quê? Irmão, tem coisa de Deus que não precisa você perguntar para quê. É de Deus. Se é de Deus, ou se não é de Deus, vou falar para você que está me ouvindo, eu ensino, isso aqui é uma prática, irmãos, que vai salvar a tua alma. Amém? Faz assim, ó. Pega lá em cima. Com uma mão. Faz aí, irmão. Faz assim, agulha e linha. Põe aí, põe na agulha. Pôs na agulha? Agora faz assim, ó. Bico. Não fala nada. Não fala nada. Alguém disse na Bíblia, olha, deixa eles embora. Se essa obra for de Deus, vai prosperar. E se não for, não vai dar certo. Meu irmão, cuidar da minha vida já não é fácil. Imagina cuidar da vida de muita gente. Então cuide bem da sua vida, do seu marido, da sua esposa, dos seus filhos. E deixe as demais coisas que acontecem. Deus está no controle de tudo. Uma coisa é certa, se a obra é de Deus, irmão, tu vai ganhar toda a Ásia para o Senhor. E se a obra não for de Deus, a gente vai sair pelado, envergonhado e surrado. Por quê? Porque quis copiar o que você estava fazendo. Simplesmente assim. Mas o que aconteceu com Paulo? Irmão, leia depois do capítulo 19. Leia o que aconteceu. Os feiticeiros, aqueles que escreviam livros de feitiçaria, traziam nas praças, queimavam-se os livros. Pessoas que mexiam com ocultismo, estavam se voltando para o Senhor, aceitando a Jesus. E Paulo estava naquela região, e verso 20, está escrito assim, assim a palavra do Senhor crescia poderosamente e prevalecia. Por quê? Porque Paulo era a igreja. E as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja do Senhor Jesus. Se você é igreja, aonde você colocar a tua mão, vai prosperar. Vai prosperar. Existe um selo, vou terminar aqui. Existe um selo de autenticidade da igreja. E o selo de autenticidade da igreja não são as logomarcas. Eu pertenço, não. O selo de autenticidade da igreja chama-se Espírito Santo. Se você tem o Espírito Santo, você é igreja. Você é igreja. E o Espírito Santo é o condutor da igreja até que Jesus venha nos buscar. Você pode dizer um amém? Você pode aplaudir ao Senhor Jesus? Eu quero cantar esse louvor, ainda que eu não